Bom dia, gente. Meu nome é Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 69, desta segunda-feira, 21 de janeiro. Bom, tem uma grande novidade. Não é tanto novidade assim, mas hoje é um dia muito especial. Todo dia é muito especial, mas hoje há algo que eu faço particularmente especial. Começa hoje, aqui no canal Paz e Bem, às 5 horas da tarde, o primeiro curso do canal Paz e Bem, feito em conjunto com a TV 247. É também o primeiro curso da TV 247, sobre Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Serão 8 encontros, 8 aulas, a partir desta segunda-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo, aqui no canal Paz e Bem, com o professor Pedro Lima Vasconcelos, o maior especialista, o maior estudioso da temática de Canudos no Brasil. No dia seguinte, então, hoje às 5 horas, no canal Paz e Bem, terça-feira, dia 22, à 1h30 da tarde, ele é retransmitido pela TV 247. Vai ser sempre assim, tá? Às 5 da tarde, transmitido ao vivo no canal Paz e Bem, retransmitido no dia seguinte, à 1h30 da tarde, na TV 247. Na descrição desse vídeo de hoje, tem a reportagem do Brasil 247, com todos os detalhes, todas as datas, toda a programação do curso. Eu garanto, é imperdível. É imperdível, realmente vai mudar a nossa visão sobre Antônio Conselheiro, sobre Canudos, Belo Monte, sobre a história da religiosidade popular do Brasil, sobre a religiosidade popular do Brasil hoje e sua relação com as elites e o poder. Vai ser muito legal. Vamos juntos nessa viagem, tá bem? Bom, ontem, 20 de janeiro, domingo, nós fizemos um Paz e Bem ao redor da temática do domingo para diversos caminhos cristãos, diversos caminhos de espiritualidade cristã, diversas igrejas, católicos, anglicanos, metodistas e outros que celebraram ao redor da bodas de Canaã, ao redor do casamento de Caná, falei Caná não, das bodas de Caná, onde Jesus fez o seu primeiro sinal. Então, era a data, segundo domingo tempo comum, era a data de celebrar esse tema e mergulhamos nele juntos ontem. Mas ontem foi também, 20 de janeiro, um dia marcado pela celebração da memória de São Sebastião. Aqui no Brasil, a gente tem como uma referência mais relevante da festa de São Sebastião o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, São Sebastião é o patrono do Rio de Janeiro. Mas São Sebastião é o patrono de dezenas de cidades no país, leva o nome de centenas de paróquias no Brasil. No mundo, milhares e milhares e milhares. Mas qual o aspecto que eu queria trazer? E aí nós vamos celebrar juntas, São Sebastião hoje, por uma questão muito particular. São Sebastião é o patrono das pessoas LGBT. É o santo gay por excelência. Houve muitos santos gays, muitos. Mas ele é o santo gay por excelência, não apenas pela iconografia com a qual ele é conhecido, né? São Sebastião é conhecido pela iconografia, está na imagem da capa desse nosso encontro, ele com o dorso nu, amarrado a um tronco, todo flechado. Então, essa iconografia, uma iconografia que, ao longo da história, desde os primeiros séculos, sempre foi uma iconografia muito sensual, né? Muito marcada por um traço muito sensual. Então, logo nos primeiros anos, houve um encontro importante entre as pessoas LGBT ao longo da história e São Sebastião. Mas é um caminho longo, um percurso longo. Deixa eu contar rapidamente para vocês a história deste Sebastião. Eu separei aqui, minha cabeça não é das melhores para datas, eu separei um trecho dos Atos Apócrifos
que são atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, que escreveu, então, sobre São Sebastião. Então, ele diz assim, tá, então, não é uma tradução literal, mas é o espírito do texto. Sebastião era um soldado que teria se alistado no exército romano por volta de 283 d.C., com a única intenção de afirmar o coração dos cristãos, enfraquecido diante das torturas. Era querido dos imperadores Diocleciano e Maximiano, que o queriam sempre próximo, ignorando tratar-se de um cristão. E por isso o designaram capitão de sua guarda pessoal, a guarda pretoriana. Por volta de 286, sua conduta branda para com os prisioneiros cristãos levou o imperador a julgá-lo sumariamente como traidor, tendo ordenado a sua execução por meio de flechas, que, como a gente conhece pela iconografia, se tornaram o símbolo, a imagem símbolo de São Sebastião. Ele foi dado como morto e atirado no rio. Isso pouca gente sabe. São Sebastião não morreu flechado, né? Mas ele estava só ferido, não estava falecido. Diz ainda, segundo os Atos Apócrifos de Santo Ambrósio de Milão, que ele teria sido encontrado e socorrido por Irene, depois também declarada Santa Irene, pela igreja, e aí ele volta a se apresentar a Diocleciano. Diocleciano ordena que ele seja espancado até a morte, ao invés de recebê-lo de volta, o que de fato acontece. O corpo dele foi jogado no esgoto público de Roma, e aí Luciana, outra mulher que se tornou Santa Luciana, teria resgatado o corpo, limpado e sepultado nas catacumbas, nos subterrâneos de Roma, onde até hoje está lá o túmulo que é atribuído a São Sebastião. Ontem, domingo, foi um dia especial, muita peregrinação em Roma ao túmulo de São Sebastião. Ele é sempre muito procurado, mas ontem, especialmente, é claro, na data de celebração dele, ainda mais que foi domingo, tinha muita gente que foi visitar o túmulo de São Sebastião. Há uma tradição que diz o seguinte, que São Sebastião, ele cuidava, protegia e orava também dos leprosos que viviam isolados nas cercanias da cidade. Então, desde cedo veio uma tradição de ele ser protetor contra as doenças contagiosas e infecciosas. Esta iconografia de São Sebastião, essa história da vida dupla que ele levava como membro da guarda pretoriana e cristão, este apego dele às pessoas torturadas, às pessoas doentes, tudo isso foram construindo uma identidade ao longo da história entre as pessoas LGBT e São Sebastião. O que fez com que ele se tornasse uma referência. Então, por exemplo, 3 intelectuais muito famosos, muitos outros, mas há 3 intelectuais muito famosos que tiveram uma referência, que tiveram uma influência enorme da história de São Sebastião: Oscar Wilde, Frederico Garcia Lorca e Rainier Maria Rilke. E então ele tornou-se a referência gay. Quando houve o início da AIDS, estamos falando aí de anos 80, as comunidades gays, especialmente na França, mas também em São Francisco, nos Estados Unidos, reuniam-se em torno de imagens de São Sebastião para rezar para se livrarem da AIDS, para rezarem em favor dos membros dessas comunidades atingidos pela AIDS, que foi um equivalente a uma peste espanhola, um negócio que foi brutal, realmente, a quantidade de gays mortos no início, antes que se descobrissem antes de que se descobrissem os remédios capazes de controlar minimamente e fazer com que ela se tornasse uma doença minimamente administrável, né? Apesar de haver um novo
surto agora, e os programas de combate, públicos de combate à AIDS estão enfraquecendo ao redor do mundo, aqui no Brasil dramaticamente, ainda mais depois do governo neofascista do Bolsonaro, mas, então é importante essa ideia, que a partir dos anos 80, esse laço entre a comunidade LGBT, especialmente os gays, e São Sebastião se fortaleceu muito, 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 muito. Então, São Sebastião tornou-se o patrono, conhecido como o santo das pessoas LGBT. As lésbicas, os gays, os bissexuais, os travestis, os transexuais. Então, isso causa horror. Incrível, não é? Isso causa horror a muita gente. Muita gente. Os fundamentalistas, a direita, de uma maneira geral, os conservadores, os moralistas, sempre falsos moralistas, renegam esta ligação e, de certa maneira, deixaram São Sebastião meio de lado. Deixaram São Sebastião meio de lado. Mas a imagem de São Sebastião deve ser resgatada no interior da Igreja Católica, no interior do cristianismo e muito para além do cristianismo, como uma referência de vida em comunidade, de aceitação do outro, da outra, de todos, de celebração da beleza das pessoas LGBT, da sua contribuição fundamental para a humanização da humanidade. Humanização da humanidade. Num país em que, nesse momento, há como que uma celebração macabra da perseguição às pessoas LGBT com o governo Bolsonaro, mais do que nunca, São Sebastião merece ser festejado. Festejado por todas as pessoas que têm o coração aberto à lógica do amor e da compaixão. São Sebastião é nosso santo, de todos, de todas, de todos e todas. Se é patrono das pessoas LGBT, é porque ele é patrono da causa da liberdade, ele é patrono da causa da compaixão, ele é o patrono da causa da aceitação. Portanto, Sebastião, São Sebastião, é o santo de toda a humanidade. E assim deve ser celebrado, comemorado, festejado. Eu trouxe, para encerrar hoje nosso encontro, uma proclamação de São Sebastião como patrono das pessoas LGBT. Esta proclamação foi feita pelo grupo católico Rumos Novos, um grupo de católicos LGBT de Portugal. Eu achei muito bonita essa proclamação. Eles fizeram isto em 2007, se não estou enganado, mas ela é muito atual. Então, diz assim a proclamação. Eu olhei para baixo aqui porque o cronômetro hoje está para baixo. Eu estou tentando controlar um pouco nosso tempo aqui para não ultrapassar os 20 minutos hoje. Vamos lá. Proclamação de São Sebastião como patrono das pessoas LGBT, feito pelo grupo Rumos Novos de Portugal. Pedimos hoje a São Sebastião que interceda por nós para a obtenção de 3 graças especiais. Primeira graça: o fim da violência contra as pessoas LGBT nas suas mais variadas formas, social, legislativa e religiosa. Pois as mesmas dores que o mártir São Sebastião sentiu ao ter o corpo trespassado pelas flechas, continuam hoje a sentir as pessoas LGBT de todo o mundo, vítimas de perseguição e tantos homicídios. 2. Que a Igreja Católica aceite as pessoas LGBT como verdadeiros filhos e filhas de Deus, acolhendo-os no seu seio, acolhendo-os no seio das comunidades paroquiais como fiéis unos, que não se podem dividir entre o que são e a forma como traduzem o seu amor. Portanto, aceitos integralmente,
que aceite e abençoe as relações estáveis, reflexo de amor entre pessoas do mesmo sexo, pois onde está o amor, aí está Deus. Que se instaure uma pastoral específica para as pessoas LGBT, pois também estes são os filhos de Deus e templos do Espírito Santo. Há pastorais da diversidade ou pastorais para pessoas LGBT em diversas paróquias, inclusive aqui no Brasil, e essas pastorais sofrem uma hostilidade grande dos conservadores, dos fundamentalistas, da direita de uma maneira geral. Bom, 3. Que São Sebastião, tradicional patrono contra as pestes, inspire os cientistas e pesquisadores a encontrar rapidamente a cura para tantos males que afligem a humanidade, particularmente a AIDS, afastando para sempre o fantasma dessa epidemia da nossa comunidade e ajudando os soropositivos e doentes com AIDS a vencer a dor e ter uma vida longa e saudável. É uma beleza, não é? A vida pode ser uma jornada tão bonita, tão amorosa, tão sensacional quando a gente acolhe. E pode ser uma jornada tão dramática, tão traumática quando a gente repele. Quantas e quantas histórias nós não conhecemos de pais e mães, mas sobretudo pais, que rejeitam, expulsam, espancam e até matam seus filhos gays. É uma tragédia. Vamos olhar para as famílias cujos pais, mães, irmãos, irmãs aceitam e celebram a alegria de ter uma pessoa, de ter um filho, uma filha, um irmão LGBT. Uma lésbica, um gay, um bissexual, um travesti, um transexual. Que maravilha é a vida dessas famílias. É só chegar perto para testemunhar. Versus a tragédia que é a vida das famílias que rejeitam, dos pais que amaldiçoam, dos pais que desertam, dos pais que expulsam. A vida em amor é uma maravilha. E São Sebastião, para os católicos e cristãos de tantas denominações, Sebastião, o patrono do Rio de Janeiro, o patrono de dezenas, centenas de cidades ao redor do mundo, centenas de paróquias, patrono de tantas comunidades LGBT, Sebastião, que ele se faça nosso amigo, que ele se torne uma referência para nós todos e todas. A vida é boa, pode ser muito boa, vivida em amor, em alegria. Tá aí, São Sebastião, dia dele, 20 de janeiro. Mas aqui no Paz e Bem, comemoramos dia 21 de janeiro, com grande alegria, grande alegria. Então, vamos, estou vendo aqui atrás, eu olho para a câmera e vejo atrás. Que está começando, né, os primeiros sinais do dia. Vamos acolher o amor em silêncio, vamos meditar um pouco, receber São Sebastião, receber o amor, receber essa dimensão universal e sem fronteiras do amor em nossos corações. Vou me afastar aqui um pouquinho, vamos ver, para também a gente possa, ao final, contemplar um pouco juntos este início de manhã. Mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo, silêncio. Vamos fazer com que o amor repouse em nossos corações, mas os pensamentos se afastem. Quem quiser, quem achar conveniente, pode se utilizar de um mantra, escolha uma palavra qualquer, repita mentalmente o mantra para evitar que os pensamentos tomem conta. Gente,
Nós ficamos, às vezes, 20 minutos meditando e, de fato, a gente medita 3 segundos, 10 segundos, que é quando os pensamentos vão embora. Mas é uma experiência fantástica. Essa é a jornada. A jornada é mais a busca do que a conquista desse silêncio interior. Então vamos buscar juntos e juntas. Fechei meus olhos, fecho os seus. Respiração profunda. Abro meus olhos, abro os seus. Ei, São Sebastião, ora por nós. Santo de todos os nós. Exemplo para todos nós. Vida em amor, gente. Paz e bem.